Olá, meus caros, tudo bem? Graça e paz. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo de Daniel, capítulo 11. Se você não é inscrito, inscreva-se, curta e compartilhe. Comente aqui abaixo o que você está achando dessa série. Você já leu algum livro sobre as profecias de Daniel? Vamos interagir aqui embaixo, certo? Então, sem mais delongas, vamos dar sequência então ao nosso estudo. Daniel 11, verso 1, como lemos na primeira parte, Gabriel aparece para Daniel, para fortalecê-lo, para confirmá-lo. E aí então começa a quarta visão de Daniel, uma visão literal, certo? Diferente das demais, portanto. Temos aqui o verso 2. E agora eu te mostrarei a verdade. Eis que levantar-se-ão ainda três reis na Pérsia. Daniel estava vivendo ali no período de Ciro, o Grande. E os três reis que ainda se levantariam: Cambises, que conquistou o Egito, Batalha de Pelusa; Dario, que organizou a administração do império; e Xerxes. Xerxes, que aparece aqui nessa ilustração, porque foi o rei que esteve à frente do exército persa nas guerras médicas, né? Uma tentativa ali de invadir, de conquistar a Grécia. Foram várias batalhas, né, como Maratona, Salamina, que provavelmente é representada aqui nessa ilustração, mas os persas foram, ao final, derrotados. Os gregos, embora em menor número, com menos recursos, mas com um senso cívico muito mais apurado, né, e por estarem defendendo o seu território, conseguiram, então, derrotar os persas. E o quarto rei, lembrando que Xerxes é chamado também de Assuero, lá no livro de Esté, certo? Foi durante o reinado dele que Amã arquitetou um plano para exterminar os judeus da face da terra. Eu vejo que todos esses impérios, todos esses quatro impérios aí que mencionamos, em algum momento perseguiram ali o povo de Deus, né? Mas o quarto, que foi o rei Artaxerxes, será muito mais rico do que todos eles, que a riqueza foi se acumulando, né? Era um império vasto que recebia muitos tributos. E pela sua força, por meio da sua riqueza, ele incitará a todos contra o reino da Grécia. Ele continuou fomentando revoltas ali na região da Ásia Menor, onde haviam colônias gregas, continuou fomentando conflito entre os gregos, que para todos os efeitos continuavam sendo inimigos, né? Alguns teólogos incluem aqui um falso esmerdes, um usurpador, né, que se levantou ali no ano 522 a.C., entre ali Cambises e Dario. Nós optamos por não considerar esse usurpador, né, porque para todos os efeitos nem foi reconhecido como um governante legítimo, nem era persa. Então eu me alinho a teólogos como Jacques Ducan e outros mais que preferem então deixar esse usurpador de fora. Depois de Artaxerxes, vieram vários outros reis persas, que a profecia não se detém neles, porque a profecia, em momento algum, se propõe a ser um grande almanaque de história. Então, vocês vão perceber que ocorre um salto, né? Uma vez que esses sucessores de Artaxerxes não são mencionados, e vamos até o reinado de Dario III. Dario III e Alexandre o Grande, na Grécia. E um rei poderoso, Alexandre Magno, levantar-se-á e governará com grande domínio e fará conforme a sua própria vontade.
Percebam aqui o paralelo com Daniel 8, o bode, né? A Grécia ali, Alexandre, aquele grande chifre que no auge da sua força se partiu em quatro, né? Enfim, Alexandre, na idade de 20 anos, parte para conquistar o Império Medo-Persa, o império mais poderoso do mundo à época, e em três batalhas, três grandes batalhas campais, ele liquidou o exército persa. Aqui nesse mosaico que foi encontrado em Pompeia, provavelmente uma cópia de uma obra de arte mais antiga, mostra Alexandre o Grande aqui no seu cavalo perseguindo o rei Dario III, ao final ali da Batalha de Gaugamela. Aqui nessa reconstituição vocês podem entender melhor o drama, né, passado por essa obra de arte, né? A violência toda ali, a fúria de Alexandre, que ilustra bem aquele bode que derruba o carneiro, que joga o carneiro por terra, né, pisoteia. Então, esse espírito é transmitido aqui nessa obra de arte. Verso 4: E quando ele se levantar, o seu reino será quebrado e será dividido em direção aos quatro ventos do céu. Sandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, os quatro generais de Alexandre, que logo após a morte de Alexandre, aos 32 anos de idade, ocorre uma intensa disputa entre os diádocos, né, os sucessores. O, o herdeiro de Alexandre ainda era um bebê, né? Na verdade, um feto ainda, estava no ventre da mãe, Roxana, uma rainha aí oriental asiática, e começam então ali intensas deliberações, disputas que se arrastariam até o final do século IV antes de Cristo. E ali no final se consolidam quatro reinos, né? O de Cassandro na Grécia, Lisímaco ali na Trácia, Seleuco no Oriente e Ptolomeu no Egito. Então, o verso continua dizendo: E não para a sua posteridade, nem conforme o seu domínio que ele governou. O filho dele depois acabou sendo eliminado e o império foi realmente dividido. Pois o seu reino será arrancado até mesmo por outros além daqueles. Essa divisão política escondia uma unidade cultural, né? Então, aquele que viajasse desde o atual Paquistão, na antiguidade esse território aqui era a Índia, passando pela Ásia Central, chegando à região aqui do Levante, essa região aqui conhecida como Levante, indo até a Grécia, que hoje é a Líbia. Quem viajasse por esses territórios ali no século III, século II antes de Cristo, notaria ali uma grande unidade cultural devido à difusão dos valores gregos, os valores helenísticos, né, por esses reis aí sucessores. Por isso que o animal lá de Daniel capítulo 7, o leopardo, né, que representa a Grécia helenística, tem quatro cabeças mais um só corpo, devido a essa unidade cultural. Carlos, eu vou fazer aqui um breve intervalo para indicar esse livro aqui, A Guerra pelo Império de Alexandre Magno. O autor Robin Waterfield. É um livro espanhol, mas é um relato fascinante, né, inquietante sobre um período incrível, que foi esse período da Guerra dos Diádocos, né, a Guerra dos Sucessores e a formação desses impérios que acabamos de mencionar. Incrível como que a história é realmente a confirmação das profecias bíblicas, né? Mas voltando então para a nossa apresentação. Temos então a dinastia de Seleuco, general de Alexandre, que se destacando mais ao norte,
e a dinastia Ptolomaica, ou dinastia Lágida, ao sul. Verso 5: E o rei do sul, Ptolomeu, um general da maior qualidade, né? Cresceu junto com Alexandre o Grande, enfim, acabou optando pelo Egito. O detalhe é que ele acabou depois ordenando lá o furto do corpo de Alexandre o Grande, que foi lá enterrado em Alexandria, lá no Egito. Então, e o rei do sul, Ptolomeu, será forte, e um dos seus príncipes, Seleuco I, e ele será forte sobre ele, terá domínio, e o seu domínio será um grande domínio. Esse termo aqui é um de seus príncipes, porque durante um determinado período, Seleuco ainda teve ali algum grau de subordinação em relação a Ptolomeu. Temos aí a dinastia Ptolomaica. Alguns desses reis vamos falar aqui nessa apresentação, né? Reis aí que se destacaram bastante, como Antíoco III o Grande. O Antíoco IV Epifânio, embora não apareça aqui na profecia, teve a sua importância na história porque foi um rei tolo, tentou ali acabar com a religião judaica, acabou inspirando ali uma grande revolta, a revolta dos Macabeus. No cânon católico existem dois livros deuterocanônicos, primeiro e segundo Macabeus. Os judeus nunca reconheceram esses livros como inspirados e os protestantes também não, mas são dois importantes documentos históricos sobre essa revolta aí dos Macabeus, certo? Lembrando que Antíoco Epifânio, ao contrário do que alguns acreditam, não pode se encaixar de modo algum nas características lá do chifre pequeno de Daniel capítulo 7, por várias razões, né? A começar porque o chifre lá é pequeno, mas ele se torna grande, sobremodo poderoso, o que nunca aconteceu no reinado de Antíoco IV Epifânio. Depois, o tempo profético é diferente. Epifânio reinou de 175 a 164 antes de Cristo. Mas quando o santuário é profanado, o templo lá de Jerusalém não existia mais, certo? Estamos falando então da atuação de um poder que vem depois de Roma. Antíoco Epifânio está aqui no período da Grécia helenística, né? Terceiro animal, ou terceiro reino lá, de Daniel capítulo 2. E o período lá da atuação do chifre pequeno é depois da desintegração do Império Romano e ainda depois da queda de três reinos germânicos. Então, estamos falando do ano 538 depois de Cristo. Veja a distância temporal. Então, o ataque contra o santuário lá só pode ser o ataque contra o santuário celestial. E nós vemos isso em Daniel 11, principalmente a parte mais para o final de Daniel 11, né? A atuação do papado, né? Esse rei do norte, certo? Bem, outros reis aqui, vamos mencionar depois, mas lembrando, mais uma vez, que nem todos aparecem na profecia. A profecia não tem o objetivo de ser um grande almanaque de história. E temos aqui a dinastia Lágida, né? Ou a dinastia Ptolomaica. Alguns desses reis também vamos mencionar. A última grande representante dessa dinastia foi Cleópatra VII, né? A famosa rainha Cleópatra, que aparece aqui nessa profecia. Verso 6: E no final dos anos eles se reunirão. Ptolomeu segundo Filadélfia e Antíoco segundo Teos. Ptolomeu do Egito e Antíoco segundo do reino Seleucida, né, do reino do norte. Pois a filha, Berenice Cira, do rei do sul, filha de Ptolomeu II, virá ao rei do norte, virá a Antíoco II para fazer um acordo. Então, como acontecia na antiguidade, como era comum na antiguidade, acordos entre reis, entre estados, eram selados geralmente como casamento. Acontece que Antíoco II já era casado, ele era casado com Laodice, ele repudia Laodice e se casa então com
Berenice Cira. Nessa época aqui dos reinos helenísticos, a poligamia já estava se tornando incomum, né? Sobretudo aí entre os reis, era cada vez mais rara, né? Então, ele repudia a sua primeira esposa e se casa com Berenice Cira para selar esse acordo entre o reino do Egito e o reino, então, Seleucida. Os dois reinos estão unidos após um período de guerra. Verso 6. Porém, ela, Berenice Cira, não reterá o poder do braço, nem ele permanecerá, nem o seu braço. Porque com a morte de Ptolomeu II, 246 a.C., a Berenice é repudiada. Agora é a vez dela, né? Ser repudiada, ela perde a coroa e Antíoco II reata com Laodice, chama Laodice de volta e restaura ali o antigo casamento dele. O que que vai acontecer na sequência? Porém, ela, Berenice, será entregue àqueles que a trouxeram e àquele que a gerou, Ptolomeu II, e àquele que a fortaleceu nestes tempos. Né? Então, é um detalhamento aí do que acontece com Berenice, que acaba sendo afastada ali do trono. E Laodice acaba se vingando, né? Porque ela vai envenenar Berenice e o filho de Berenice e, além disso, vai envenenar o próprio rei Antíoco II. Olha que coisa, né? As tramas ali nesse período eram extremamente sórdidas, né? Envenenamentos, assassinatos políticos, traições, isso tudo era extremamente comum. Então, Berenice agora dá as cartas e ela vai assegurar o trono dela para o filho Seleuco II Calínico. Será o sucessor, então. Verso 7. Porém, proveniente de um ramo de suas raízes, um se levantará em seu lugar. E Ptolomeu III, irmão de Berenice, se levanta, o qual virá com um exército e entrará na fortificação do rei do norte. Ele quer vingança por tudo que aconteceu com a irmã dele. Então, ele avança em direção ao reino do norte para puni-lo por tudo que aconteceu ali. E vai lutar e vai prevalecer. E também, verso 8, e também carregará cativos para o Egito, os seus deuses com os seus príncipes e com os seus preciosos vasos de prata e de ouro. Isso se cumpre à risca, porque ele consegue recuperar imagens, né, de divindades egípcias que haviam sido levadas, os conflitos que haviam ocorrido anteriormente, né? Essas divindades estavam no reino Seleucida e ele recupera essas divindades aí, esses ídolos, e os leva de volta para o Egito. E ele ataca a Mesopotâmia, ataca também a Anatólia. Ele arrasou várias cidades, saqueou várias delas, como a própria Babilônia. Foi realmente uma punição severa por tudo aquilo que tinha acontecido ali à irmã dele. E aí é dito que ele irá permanecer por mais anos do que o rei do norte. Então o rei do sul adentrará o seu reino, retornará à sua própria terra, porque uma revolta acontece lá no Egito, e ele precisa então parar com seus saques ali, parar com sua onda de vingança ali no reino Seleucida, e ele retorna para o seu próprio reino, o Egito, certo? Então temos Ptolomeu III voltando ao Egito. Bem, retomando, então temos aí essa ilustração aqui, né, da Terceira Guerra Síria, Ptolomeu III saqueando lá a Mesopotâmia. Olha, são muitos detalhes, até aqui já foram vários detalhes, teremos ainda vários outros. Lembre-se o seguinte: num período chamado período intertestamentário, essa época que se insere dentro desse período intertestamentário, entre o último profeta do povo judeu ali no período que nós chamamos de Antigo Testamento
e João Batista, temos ali alguns séculos sem nenhum profeta. Nenhum profeta se levantou ali desde meados do século V a.C. até o século I da nossa era. Então eu entendo que esse detalhamento todo aqui dessa profecia de Daniel 11 servia para fortalecer os filhos de Deus que viveram nesses anos, nessa época. Note, eles abriam ali a Bíblia em Daniel 11 e parecia mesmo um noticiário, um jornal ali. Vamos saber o que que está acontecendo aqui no dia a dia. Casamentos, conflitos, rei saqueando outro reino e etc. Então, onde não há profecia, o povo se corrompe. Vemos aqui como que a profecia cumpria, então, esse papel nessa época e continua cumprindo hoje, né? Hoje nós estudamos a história e vemos como tudo isso se cumpriu em detalhes e aquilo que falta se cumprir, com certeza também irá se cumprir. Avançando, verso 10. Porém, os seus filhos, Seleuco III será uno e Antíoco III Magno, serão instigados e reunirão uma multidão de grandes forças. E Antíoco III, certamente virá e transbordará e atravessará. Antíoco III, de fato, derrotou o general egípcio Nicolau, ele que ficou conhecido como Antíoco Grande, né? Foi um poderoso rei. E então ele retornará e será instigado até a sua fortaleza. E o rei do sul, Ptolomeu IV Filopater, será movido com ira e surgirá e lutará com ele, com o rei do norte, Antíoco III. E ele estabelecerá uma grande multidão, porém a multidão será dada em sua mão. Ptolomeu IV vence a batalha de Ráfia, né? Batalha travada no ano 217 a.C. e que ficou famosa pela utilização de elefantes de guerra, né? Elefantes que eram usados como verdadeiros tanques de guerra, né? E essa batalha aí contou com centenas deles, né? Realmente algo assim impressionante. Antíoco III governou aí por um longo período, né? Do ano 223 até o ano 187 a.C. E o verso 12, temos aí, quando ele tiver retirado a multidão, o seu coração ficará exaltado e ele abaterá muitas dezenas de milhares, porém isto não o fortalecerá. Ptolomeu IV obtém a vitória, mas nem por isso ele derrota em definitivo o Antíoco III, não tem ali grandes consequências ali a batalha de Raf. Verso 13. Pois o rei do norte retornará e irá levar uma multidão maior do que a anterior, e certamente virá após alguns anos com um grande exército e com muita riqueza, isso no ano 201 a.C. E naqueles tempos, muitos, Antíoco III e Filipe V da Macedônia, se levantarão contra o rei do sul, contra Ptolomeu IV. E também os roubadores do teu povo se exaltarão para estabelecer a visão, porém eles cairão. Note que no meio aqui do conflito entre Seleucidas, Lágidas, enfim, vai aparecer um novo ator que estava em ascensão, já havia ali controlado basicamente a porção ocidental da bacia do Mediterrâneo e agora vai se voltar para o Mediterrâneo Oriental, onde estão se travando aqui essas disputas entre Lágidas e Seleucidas. Estou falando de Roma. Roma republicana, que estava em expansão, já havia derrotado os cartagineses, né, aqueles que conhecem a história, as guerras púnicas e tudo mais, e cada vez mais vai se envolver com os assuntos aí do Mediterrâneo Oriental. No ano 197 a.C., por exemplo, é travada a Batalha de Sinocéfalos. As legiões romanas enfrentando a falange grega, né? Foi o primeiro importante enfrentamento aí entre essas duas estruturas militares, esses dois exércitos, e termina com vitória romana.
Os romanos conseguiram atacar a retaguarda da falange ali, né, do rei Filipe V, e, portanto, elas foram derrotadas, né? Os gregos até se ressentiram dos romanos, né? Porque a falange era uma grande potência militar no ataque frontal. Se por algum motivo o inimigo conseguisse atacá-la pela retaguarda, a guerra estava terminada ali. Ela era completamente impotente para esse tipo de ataque. Então, o que que eles faziam? Eles levantavam as lanças, que eram longas lanças de 6 metros, né, de comprimento, simbolizando a rendição. Mas ainda assim, os romanos estavam com tanta fúria que atacaram e mataram ali muitos soldados gregos, fizeram outros tantos como os prisioneiros. Então, os gregos se ressentiram que os romanos, então, agiram ali contrariando os códigos de conduta na guerra, né? Então, temos aí Roma entrando em cena e estabelecendo a visão justamente de Daniel 9, 24 a 27, lá 70 semanas. Roma vai ter um papel fundamental, né, que nós já vamos falar, quando aparece o ungido. Muito bem. Então, eis que aparece um novo rei do norte, Roma. Então virá o rei do norte, Roma imperial, né? Ainda que fosse o período republicano, mas Roma já estava lançando as bases do império e construirá um monte e tomará a maioria das cidades cercadas. Uma referência aí às máquinas de guerra que os romanos tinham. Os romanos tinham excelentes engenheiros, se tornaram aí grandes gênios da arte da guerra. Então, os braços do sul não resistirão, nem o seu povo, e nem haverá qualquer força para resistir. Vai levar ainda algum tempo, serão décadas e décadas de conflitos, mas da Batalha de Sinocéfalos até a Batalha de Aço, no ano 31 a.C., temos aí Roma finalmente completando aí a conquista do Mediterrâneo Oriental, dominando o Rei do Sul. Porém, aquele que vem contra ele, Rei do Sul, fará conforme a sua própria vontade, e ninguém irá permanecer perante ele, perante Roma imperial. Temos aqui ainda o antigo terceiro, Seleucida, tentando, né, conter os romanos. Aqui é uma representação da Batalha de Magnésia, mas ele foi derrotado por Roma. E ele se firmará, o rei do norte, na terra gloriosa Palestina, no ano 63 a.C., a qual pela sua mão será consumida. A Palestina foi consumida no sentido de ser conquistada por Pompeu Magno, que forma o primeiro triunvirato com Júlio César e com Crasso. Primeiro triunvirato. Pompeu era um grande general, extremamente famoso pelas suas vitórias. Ele que acabou com a pirataria no Mediterrâneo Oriental, que era um problema crônico, conquistou aí a Palestina. Dizem que ele teve a audácia de entrar no templo e ir até o lugar santíssimo e constatou que não havia nada lá dentro. A arca desapareceu por ocasião do primeiro templo, quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém. Tem toda uma história aí que não vamos entrar nesses pormenores. Mas então os pagãos alimentavam muitas lendas sobre o que existiria dentro do lugar santíssimo, né? Porque os judeus tinham todo um segredo em torno desse lugar. E Pompeu então entra até lá. Isso para os judeus é extremamente ofensivo, né? A presença de tropas romanas com estandartes ali que muitas vezes tinham animais imundos. Então essa presença em território que eles consideravam santo, né? O território ali de Jerusalém, as dependências do templo, né? Enfim, para os judeus isso tudo era uma abominável desolação, né? E os romanos, como vocês sabem, tinham um domínio implacável no sentido de cobrar impostos. Tudo isso, então, era um incômodo terrível para os judeus. Verso 17, ele também dirigirá sua face para entrar com a força de todo o seu reino e os honrados com ele, rei do sul.
Assim ele o fará, e ele, o rei do sul, lhe dará a Júlio César a filha das mulheres, Cleópatra, corrompendo. Porém, ela não permanecerá ao lado dele, nem será para ele. Júlio César, de fato, teve ali um romance, né, com Cleópatra. Quando os romanos chegaram a Alexandria, acabaram ali nos embates ali com as tropas locais, incendiando a biblioteca de Alexandria, que para Cleópatra foi extremamente chocante. Ela era uma mulher muito culta, né? E não à toa que ela atraiu o Júlio César. Mas não chegaram a se casar de fato, né? Júlio César teve um filho com ela, um filho bastardo, mas depois de um tempo, Júlio César deixa o Egito e vai completar então as suas façanhas militares, né? Isso também a profecia relata, verso 18. Então ele voltará para as regiões costeiras e tomará muitas delas, como o Bósforo, norte da África, Espanha. Mas um comandante, o Cassius Longinos, dará fim à arrogância dele e lhe devolverá a sua arrogância. Cássio vai arquitetar, né, junto com Brutus, o assassinato de Júlio César, né, que era visto por muitos aí como um tirano. Certa vez questionaram até a Júlio César: "Você é rei?" E ele respondeu: "Não sou rei, sou César." Certo? Então, ele se instalou em Roma como um dictator, ditador. A noção era diferente da noção de ditador nos dias de hoje, tá certo? Mas governou apenas por um ano ali, finalmente em Roma. E aí ocorre essa conspiração, ele é assassinado dentro do Senado. Isso no ano 44 a.C. E aqui o verso 19 de Daniel 11 já profetizava sobre isso, né? Ele irá tropeçar e cair, não será encontrado. Verso 20: o seu sucessor, Otaviano, que ficou conhecido como Otávio Augusto, Augusto é algo como venerável, né? Traduzindo. O sucessor, então, Augusto, enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Lá no livro de Lucas, nós temos então detalhes sobre José e Maria, né, indo lá para o censo promovido pelo imperador Augusto, pelas autoridades locais ali, obviamente, mas sob as ordens do imperador Augusto, tinha o objetivo de cobrar impostos, né, basicamente isso. Contudo, em poucos anos ele será destruído, ainda que não com ira nem em combate, porque Otávio Augusto morreu pacificamente. Aqui temos uma obra de arte que ilustra isso, no ano 14 depois de Cristo, perguntando ali aos presentes se ele havia interpretado bem a comédia da vida. Verso 21. E em seu lugar se levantará uma pessoa vil, Tibério, a quem eles não darão a honra do reino. Porém, ele virá pacificamente e obterá o reino através de adulações, né? E de fato, Tibério chega ao poder assim, né? Não era inicialmente o mais cotado, mas as tramas da mãe dele contribuem para que ele chegue ao trono. Inicialmente ele fez um bom governo, né? O principado dele inicialmente foi muito bom, mas depois ele se degenerou, se tornou um velho governante depravado, se instalou na ilha de Capri, que aparece aqui nessa foto. Os romanos até faziam um trocadilho, né? Tibério Caprino, devido ao nome da ilha de Capri e também devido às depravações que ocorriam ali na corte de Tibério, ali nessa ilha, né? Então, um pouco afastado das vistas ali de Roma, estava numa ilha, promovendo todo tipo de imoralidade. E com os braços de uma inundação, eles, os germânicos, serão submersos diante dele. Os germânicos foram derrotados, foram subjugados. Ele vingou uma derrota que os germânicos haviam imposto aos romanos no reinado de Otávio, Batalha de Teutoburgo. Então, o Tibério conseguiu retalhar ali os germânicos e conseguiu conter os germânicos. E também, sim, também o príncipe do pacto foi quebrado aí durante o reinado de Tibério, certo?
Governador Pôncio Pilatos, autoridade romana da Judéia, sentenciou Jesus de Nazaré à morte na cruz. Então, ali no meio da semana, ano 31 depois de Cristo. 3 anos e meio de ministério, Cristo é crucificado, o evangelho é pregado aos judeus nos 3 anos e meio seguintes, mas depois Estevão é apedrejado. E aí temos, no ano 34, aliança feita com muitos, como é mencionado lá em Daniel, capítulo 9, verso 27, salvo engano, aliança feita com muitos, porque o evangelho é pregado aos gentios. Os judeus perdem o seu status de nação privilegiada, ali, de uma nação que tinha uma aliança com Deus e precisava então levar o evangelho a todo mundo. A bibliografia que recomendamos, primeiro, obras da Casa Publicadora Brasileira, Uma Nova Era segundo as Profecias de Daniel, do Mervyn Maxwell, Segredos de Daniel, do Jacques Doucan, Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, e mais recentemente foi lançada essa obra aqui, Daniel, Interpretação, História e Teologia. É bem recente, o ano de 2024. É uma obra acadêmica, né, com vários estudos ali que recomendamos bastante. E da editora Teach, Islã e Cristianismo. Islã e Cristianismo na Profecia, né, traduzindo, paralelas da política esquerda contra a direita, do Tim Husenberg. Essa obra aqui é fundamental para entendermos principalmente os últimos versos de Daniel 11, a partir do verso ali 40, principalmente, ajuda a elucidar muita coisa. Então, no nosso próximo vídeo, vamos nos apoiar grandemente nessa obra aqui, Islã e Cristianismo. Realmente uma obra fantástica. Além de todas essas obras, eu recomendo os estudos que o pastor, perdão, me engasguei, pastor Sérgio Santelli tem alguns estudos no YouTube, recomendo bastante. Eu não sigo à risca nenhum desses autores, mas lancei mão de todas essas contribuições e também da minha formação em história para formar o meu próprio quadro, a minha própria compreensão da profecia de Daniel 11. E você também é convidado a se debruçar por si só, estudar esse capítulo, compartilhar conosco aquilo que você tem aprendido e chegar aí à sua convicção desse capítulo incrível, né? Então, o meu compromisso com Deus, que seja também o seu compromisso, né, de investigar as profecias, que são uma antecipação da história, estudar a história, que são as profecias cumpridas, e pela graça de Deus, que possamos viver à altura da luz que temos recebido. Que Deus nos abençoe então, e até o próximo estudo.